Programa livre para todos os públicos. Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente. Estamos começando aqui pela TV Diário, o programa Mercado e Desenvolvimento. Hoje eu vou conversar com uma autoridade quando o assunto é estratégia e inovação. Cristiane Thiel, ela é consultora, é professora e escritora, tem vários livros publicados, entre eles Cultura e Marca. Ela é especializada em estratégia e inovação. É um prazer, um privilégio imenso te receber no programa Mercado e Desenvolvimento aqui pela nossa querida TV Diário, Cristiane Thiel. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz em poder trazer esse assunto que eu sou tão apaixonada e acho tão interessante e que pode ajudar tantos negócios. Cristiane Thiel, muitas empresas têm a sua cultura definida num quadro, geralmente na sala onde começa a receber as pessoas. Algumas trabalham muito fortemente a cultura organizacional. Agora, realmente, até que ponto a cultura organizacional é ponto super relevante no que diz respeito ao desenvolvimento das empresas? Então, na verdade, a cultura organizacional, funciona exatamente como a marca. É algo que muitos acreditam que ou é apenas para grandes empresas, ou é algo que você não tem se você não está efetivamente trabalhando, né, na construção daquilo. E, na verdade, uma marca, toda empresa sempre vai ter, porque a marca é a visão que as pessoas têm com relação àquela empresa, no sentido de identificar se é uma empresa que as pessoas vão encontrar muitas variedades de produto ou preços mais baixos, né? Então, se a gente traz, por exemplo, essa visão para um supermercado, né? Você consegue identificar que tipo de supermercado é aquele? Se é um supermercado que você vai ter uma variedade de produtos, por exemplo, produtos importados, que vão ser mais caros, mas que vão atender um determinado gosto mais específico ou sofisticado, ou se vai ser um mercado que vai ter marcas que são mais populares e mais acessíveis. Isso traz, então, o posicionamento desse mercado. E isso é marca, o posicionamento, a visão que as pessoas têm com relação a você. E da mesma maneira, quando a gente está pensando no supermercado, ele também tem uma cultura organizacional, que é, por exemplo, quando você chega no ambiente e você vai ser tratado, quando você tem uma dúvida, quando você pede uma informação, maneira como você é tratado na hora que você está passando no caixa. Então, isso também é cultura. Então, por exemplo, se aquela pessoa que vai te atender para tirar uma dúvida, ela apenas aponta para você onde que é, em que gôndola está o que você está procurando, ou se ela te acompanha até lá, isso é cultura. Então, na verdade, por que que eu estou trazendo esse exemplo, né? Muitas vezes isso acontece mesmo que não tenha uma regra pré-definida. Simplesmente as pessoas vão chegando e elas vão aprendendo, vendo o colega, elas começam a fazer e aquilo vai sendo replicado. Isso é cultura. Então, a cultura não é exatamente algo que você trabalha em cima para desenvolver, mas algo que está efetivamente acontecendo, seja num supermercado, numa padaria, numa grande empresa. Então, qualquer negócio sempre tem marca e cultura. Ô, Cristiane Thiel, eu falo sempre, você também é palestrante, eu também sou, nas palestras que eu faço, quando eu me refiro a pessoas, e aí eu queria fazer uma ligação, tá? Não sei se dá para fazer essa ligação, e você que é especialista nessa área é que vai me dizer. E eu digo sempre, cada um de nós, eu vou botar entre aspas, tem uma marca, e uma marca que pode ser única, tá? E aí eu sempre faço uma pergunta para o pessoal: como é que você quer que as pessoas vejam você como uma marca? E aí, quando eu falo de cultura organizacional indo para a empresa, essa pergunta pode cair muito bem. Como é que você quer que o mercado, que os clientes, que as pessoas vejam a tua empresa como uma marca? E começa por aí, o pontapé inicial é esse aí para implantar uma cultura? Sim. Na verdade, então, por que que eu trago a cultura organizacional para dentro do trabalho na consultoria de branding, que é a construção e gestão de marcas? Sim. Porque não adianta a gente pensar
na marca apenas do ponto de vista do branding, que é aquela comunicação que você tem para fora da marca. Tá. Então, quando você vai fazer um post para o Instagram, então hoje em dia a gente vê muitas marcas fazendo reels, né, que são aquelas, ou faz uma brincadeira, ou faz uma dança, algo divertido, algo que está humanizando aquela marca. Então não adianta a gente ver essa postagem no Instagram, que vai trazer essa humanização, sendo que na hora que você for efetivamente ser atendido por aquela empresa, quando você chegar lá, as pessoas não te tratarem daquela maneira como a Tá. marca foi retratada no Instagram. Então, da mesma maneira que a marca, né, como você pontuou, é algo que a gente tem, independente da gente trabalhar de uma forma intencional, porque a marca é tudo aquilo que você faz, que você emite para o mercado, que você vai estar comunicando quem você é, quais são seus valores, o que é importante para você. Isso acontece tanto com corporações, com negócios, como com Sim. pessoas, né? Então, a cultura é a mesma coisa. Quando você está falando de uma marca pessoal, você trabalha apenas a sua marca pessoal. Mas Hum, quando você está falando de uma marca onde você vai ter várias pessoas trabalhando nessa marca, não só quem está lá na ponta, né? Não só quem vai atender, nesse exemplo que eu dei do supermercado, as pessoas que estão lá te atendendo, o sim. caixa, o gerente, aquelas pessoas que estão ali no cotidiano, mas quem está atrás também, aquelas pessoas que cuidam para desenhar como é que vai ser o ambiente do mercado. Então, tudo isso tem que estar alinhado. A questão é, quando a gente fala de marca, quando a gente está falando de branding, a gente está olhando para fora, como que a marca vai estar comunicando para fora quem ela é. Sim. Quando a gente pensa na cultura organizacional, que também é chamada de cultura empresarial, a gente está pensando na marca para dentro. Sim. Como que essa marca vai trabalhar dentro? E aí todas as questões relacionadas a como que são as interações das pessoas lá, não só a interação com o cliente, mas as interações entre elas. Sabe aquela frase que a gente ouve quando a gente chega numa empresa, a gente começa a trabalhar numa empresa, a gente às vezes a gente tenta dar uma ideia, falar algo, e aí o pessoal fala assim: ah, não é assim que a gente faz as coisas aqui. Aqui a gente faz assim. Então, essa ideia de é assim que nós fazemos as coisas aqui, isso aí é uma representação, né? Uma maneira da gente simplificar o que que é uma cultura. E aí a gente entende que a maneira como você está trabalhando todo o serviço e o produto que vai ser entregue lá na frente, então não somente quem tem o contato direto com o cliente, mas quem trabalha internamente também compõe isso e acaba levando, estendendo o que que vai ser essa marca. Se essa marca cumpre ou não aquilo que ela está prometendo. E tem uma coisa, né, Cristiano Tiel? Se na minha empresa, na minha cultura, faz parte tratar bem quem chega na empresa, levar satisfação a quem chega na empresa, eu tenho que começar internamente. Eu tenho que replicar primeiro isso para quem trabalha internamente, para que essas pessoas consigam levar isso para o externo. Como é que eu tenho um tratamento de uma forma e eu quero que as pessoas tratem quem chega na minha empresa de outra forma diferente? Eu acho que não tem como você conseguir separando as duas coisas. Está correto esse meu ponto de vista? Sim, é exatamente isso. Então, como que um gestor, ele pode esperar que aquelas pessoas que trabalham na equipe tenham um bom trato com o cliente se ele não dá o exemplo no trato que ele tem com as Sim, pessoas. Então, isso é a ideia da cultura. Então, é como que você, quais são os valores, né? O que que é importante para aquela marca, esses valores que as marcas, como você falou, de um quadro que fica, quando a pessoa chega, tem aquele quadro lá, nossa cultura, ou então nosso propósito. E muitas vezes, quando você começa a ter um contato mais próximo, você vê que não é nada daquilo que está é, dito naquele quadro, né? sim, Então é aquela questão de você fazer aquilo que você tanto diz que deve ser feito. Então começa a questão do exemplo, né? Então começa na maneira como os líderes se comportam, na maneira como eles colocam, como eles mostram a maneira de trazer à tona, de exemplificar esses valores, né? Então, muitas vezes as marcas elas têm uma lista de valores que eles são tão subjetivos, eles são tão abstratos que muitos funcionários não conseguem ver
esses valores sendo postos em prática. E isso gera desconfiança até mesmo interna. Então, pensa na pessoa que você tem na sua empresa, trabalhando para a tua marca de uma maneira que nem ela acredita na sua marca. É. Como que é a imagem que ela vai passar para o cliente? É muito parecido com cotas relacionado a objetivos, principalmente na área de vendas. Se você não consegue enxergar a cota, se você não consegue ver que a cota, mesmo com as dificuldades e com, eu não vou nem colocar dificuldade, mesmo com é, é, o trabalho que você tem que fazer, o esforço que você tem que fazer, você consiga enxergar que ela é possível de ser atingida, você possivelmente não vai conseguir tirar o efeito necessário quem trabalha contigo. Por quê? Porque a pessoa não acredita que aquilo possa ser atingido. Muitas empresas, às vezes, podem criar cotas que, na cabeça delas, elas acham que podem ser atingidas, mas que, quando vai para a realidade, é totalmente diferente, né? Você precisa enxergar para poder correr atrás, né? Para ter o estímulo de dizer, não, se eu me esforçar um pouco, se eu trabalhar mais organizado, eu vou conseguir sim atingir aquela meta. Eu acho que é por aí, né? Quando você fala de cultura também, né, o Cristiane? Sim, é exatamente isso. Então, a gente tem aquela ideia de quando a gente define uma meta, que ela tem que ser uma meta smart, né? Ela tem que ser específica e tem que ser uma meta que você consiga, de fato, atingir. Sim, Se você colocar uma meta que ela é humanamente impossível, você, na verdade, só vai gerar descontentamento, insegurança, e você, ao invés de melhorar a situação, você vai piorar a situação. Então, aí é interessante esse ponto que você traz, que muitas vezes as marcas acreditam que existe uma cultura que seria, vamos seguir essa cultura, tem que ser assim, né? Então, a gente vê muito isso em algumas startups ou algumas agências que entendem que para os funcionários, né, os colaboradores se sentirem bem, eles têm que ter uma mesa de ping-pong, um joguinho lá para eles se divertirem, ou, enfim, a gente vê até mesmo quando a gente acessa redes, né, que estão divulgando vagas, que lá na própria descrição da vaga temos uma mesa de ping-pong, temos isso, estão tentando atrair o funcionário com isso. Na verdade, quando a gente está pensando na cultura, não existe uma cultura que seja, essa é boa, aquela é ruim, todas elas têm que ser X ou Y. Não existe isso. O que existe é a necessidade de um alinhamento. sim. Então, a gente tem objetivos de negócios, e esses objetivos de negócios, eles só serão atingidos se a gente tiver no nosso dia a dia determinadas atividades, determinado foco, determinados papéis. Então, isso tudo tem que ser trazido para a realidade para que se torne fato, né? Para que a gente transforme todos aqueles sonhos em números reais. Nós estamos conversando com Cristiane Thiel. Ela é consultora, professora e escritora especializada em estratégia e inovação. Autora de vários livros, entre eles Cultura e Marca, que é um livro sensacional. Cristiane, nós vamos para o intervalo comercial. Depois do intervalo comercial, eu queria que você falasse para a gente como deve começar a ser implantada uma cultura organizacional. Ou, se eu tenho uma cultura, o que eu devo fazer para melhorar a minha cultura? Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta aqui na TV Diário, no programa Mercado e Desenvolvimento. Lembrando sempre que o nosso programa tem uma reprise aos sábados, às 20 horas. Daqui a pouco a gente volta conversando com Cristiane Thiel.